Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisam honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Então, Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e isso é o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois, subiu a um monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: onde, neste lugar deserto, poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.